Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um programa Bate-Papo de Peão. E hoje eu vou trocar ideia aqui com um camarada que é trabalhador dos Correios, o Luiz, conhecido como Índio. Todo mundo tem um apelido, né? Seja na fábrica, seja em qualquer ambiente de trabalho, e geralmente a galera conhece pelo apelido, né? Se você fala o nome, todo mundo, opa, quem é? Seja bem-vindo, Índio. Boa tarde, né? Weller, boa tarde a todos, a todas. E eu sou carteiro há quase 30 anos. Quase 30? Quase 30, e fui sediado lá na região de morador de Guaratinguetá e trabalhador em Lorena. E me transferi há um ano atrás aqui para CDD Vila Industrial, em São José dos Campos, e estou morando em Jacareí. Então tem umas histórias de carteiro engraçadas e uma história de luta. Então você trabalhou Correios em Lorena e agora em São José dos Campos, nessas duas unidades, é isso? Sim, eu fui sediado em Lorena desde 96. E aí, mas nesse período eu saí umas 12 vezes da cidade para prestar serviço em outra cidade, né, do Vale Paraíba. Sempre no Vale? Sempre no Vale. Isso aí, o programa Bate-Papo de Peão, ele é gravado aqui em São José dos Campos, Vale do Paraíba, e a gente dialoga aí com a classe trabalhadora em todo o país e todo o mundo. Essa é a velocidade da internet. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar o programa Bate-Papo de Peão. É um programa onde eu troco ideia com o trabalhador assalariado, e hoje a gente vai falar da realidade dos trabalhadores dos Correios, essa categoria tão importante que muitas vezes o que a gente vê de divulgação da imprensa burguesa é falar que é empresa estatal, tem que privatizar, é cabide de emprego, funcionário público só reclama, tá com seu emprego garantido. Vamos ver aí hoje qual é a realidade do trabalhador do Correio. Você sempre trabalhou como carteiro, entregando carta, é isso, Índio? Antes, né, eu já inclusive consegui aposentar porque eu comecei com 14 anos. E quando eu entrei nos Correios já tinha 13 em outras categorias, né? Fui cobrador de ônibus, tecelão. Ah, legal. Tem inspetor de aluno. Experiência como trabalhador. Aí, somei mais 22 nos Correios. Com 13 que eu tinha, eu somei 35 e comecei com 14 anos, então eu consegui aposentar. Legal. E continuo mais pedalando até hoje. Perfeito, isso aí. Vamos lá, para a gente começar o bate-papo, eu estava vendo pela internet e também algumas divulgações na televisão de que o Correio ele está com prejuízo, que é uma empresa que ela é deficitária. E a gente sabe que não é de hoje que o Correio ele está na mira dos governos para a privatização. Então, quem está do outro lado da televisão, que vê falando que está no prejuízo, só dá prejuízo, uma parte da população deve pensar, poxa, então deixa de ser estatal de fato, pega uma empresa da iniciativa privada para administrar. E aí os trabalhadores dos Correios estão em campanha salarial. Então eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Os Correios está de fato no prejuízo? E a campanha salarial dos trabalhadores já saiu, faz-me rir? Como estão as negociações, Índio? Tá péssima, e isso indica que a gente vai ter que fazer muita luta. Inclusive a gente está fazendo reuniões setoriais em todas as unidades, principalmente as maiores, e o que a gente tem citado, que vai exigir muita atitude, muita luta do trabalhador, porque não sei, a grande população não tem ciência, mas o acordo coletivo dos Correios sempre foi, ele finda no dia 31 de julho, e então a partir de 1º de agosto já deveria ser um novo acordo. E dessa vez, como a empresa sempre tem feito, está enrolando mais uma vez, né? E então já estamos em outubro. Não teve reajuste ainda a categoria dos Correios no Brasil inteiro, é isso? Nada, inclusive só ameaça, né? E algumas ideias, inclusive não está na proposta da empresa, aliás, ela não fez nenhuma proposta. Nada de proposta? Nada, tipo, nada. Nenhum, 2, 3, inflação, não tem nada? Nada, inclusive só ideias para ferrar o peão. Entre elas é tentar impor os trabalhadores e os sindicatos de luta
já rechaçaram uma ideia da empresa, que é colocar a jornada 12 por 36, que a gente sabe que é uma pedrada. Eles estão propondo isso? Não chegou a propor, mas demonstram claramente que é uma das fases, das questões que eles quer colocar e quer empurrar a goela abaixo nesse plano de reestruturação da empresa, certo, que eles estão propondo aí. Hoje, a jornada de trabalho é quantas horas semanais? São 40 horas semanais. 40. Para quem trabalha no sábado, 44 horas. Tem gente que trabalha no sábado? Muito pouco, vem caindo há anos, já faz mais de 2 anos que a grande maioria não trabalha mais. É de mas segunda a alguns sexta. ainda trabalham meio período, 4 horas no sábado. Muito pouco. Certo. Tá, mas e essa divulgação de que está no prejuízo? Está no prejuízo mesmo? Olha, existe por parte da mídia burguesa uma grande inverdade, né? Tem algumas coisas que são verdadeiras e, como a gente sabe, a mídia burguesa, ela não só omite certas coisas, mas ela é tendenciosa na grande maioria das vezes. Tá difícil a situação da empresa? Tá. Mas por culpa de quem? Nas reuniões a gente tem falado. A situação da empresa que hoje está muito difícil não é por culpa do trabalhador. Como muita gente já fala, não, o funcionário público é cabide de emprego e tal. Então, no caso dos Correios, infelizmente, como outras estatais, sempre foi usado. Como eu já citei, eu tenho 30 anos de empresa. Desde que eu entrei na empresa, a gente vê o Correio sendo usado como balcão de negócios. Ou seja, o governo que está lá de plantão, ele coloca pessoas do interesse dele, e aí as pessoas vão colocando lá, inchando a diretoria da empresa com cabos eleitorais, praticamente. Entendi. E me fala uma coisa, ô Índio, hoje com a realidade da tecnologia, da internet, hoje você paga uma conta pelo celular. Antes você tinha que pegar ali o boleto e você ir na lotérica ou você ir no banco. Hoje praticamente é um tipo de serviço que não existe mais. Com essa nova realidade, caiu o número de correspondência, o número de entrega, caiu o trampo nos Correios? Olha, a carta social, aquela carta que a pessoa escrevia de uma pessoa para outra, à mão, tal, né, que tinha até aquele sentido romântico, né? Aquilo caiu drasticamente. Mas, em compensação, as encomendas aumentaram tremendamente. E aí mesmo comprando pela internet, de alguma outra maneira, mas é necessário o entregador. Não tem como substituir um entregador, certo? Então, aumentou muito isso. Então, o motorizado, aquele funcionário que trabalha com viatura, trabalha com a moto, além do pessoal pedestre e das bicicletas, mas esses principalmente estão super atarefados. Lógico, de 2022 para cá veio caindo. A gente pode estar falando mais à frente aí, graças a uma canetada do Haddad e uma taxação que aconteceu em 2024, que derrubou drasticamente. Muitas pessoas devem conhecer aquelas encomendas, como são conhecidas como Xing Ling, aquelas encomendas que vinham demais da China, né? Aí, com uma taxação que foi feita em cerca de 20% a mais, né, o Haddad, numa portaria que ele lançou em 2024, aí derrubou drasticamente nessa brincadeira aí na taxa das blusinhas. Sim. Por exemplo, o Correio perdeu aí já em 2024 cerca de 2 bilhões e 200 por causa desta taxação. Por causa dessa taxação, certo? Só aí já perdeu 2 bilhões e 200. Certo. É isso aí, bate-papo de peão, aqui é o programa que eu troco ideia com o trabalhador assalariado, e hoje a gente está falando aqui da realidade dos trabalhadores dos Correios. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar, ajude a fortalecer aqui o canal, @canal do Heller, aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. A gente precisa pegar a realidade do trabalhador do chão da fábrica, daquele trabalhador assalariado, o trabalhador do correio, galera que entrega a carta aí, que cata aí a mochila cheia de correspondência com peso para entregar, uma empresa aí, uma categoria tão importante que muitas vezes o que a gente vê de fato da imprensa burguesa é isso, é um bando de funcionário público que só reclama, que faz greve, que atrapalha
a minha correspondência, aquilo que eu preciso receber de chegar em casa. E aí o programa aqui é justamente para a gente colocar o oposto, a gente falar da realidade do trabalhador. Até porque aquilo que é serviço essencial, ele tem que ser bancado pelo Estado. Aquilo que é serviço essencial não é para dar lucro. Se ficar no 0 a 0 tá bom. E se tiver prejuízo, porque o governo federal, vamos lá, né, Índio, dá mais de 400 bilhões de incentivos fiscais para as empresas do agronegócio, que sequer garante a alimentação do povo brasileiro. É tudo para exportação, na lógica do lucro dentro do sistema capitalista. Por que o governo não pode trabalhar com um subsídio para o correio, para o trabalhador ter o seu salário reajustado na campanha salarial, para ter a garantia do direito do trabalhador? Porque o serviço essencial que é do correio, o correio ele atende aí o país inteiro, né? Até lá no local, na roça, no meio do mato, tem a garantia da entrega. Se for uma empresa privada, que eles falam de privatizar o correio, vai ter a garantia de ter o serviço de qualidade, como é o serviço prestado por vocês? Então eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, privatização dos correios, porque o que a gente ouve o tempo todo é que tem que privatizar os correios, que tem que privatizar a Petrobras. Isso que você falou, a gente sabe como funciona, por isso que nós que somos revolucionários defendemos a estatização sempre sob controle dos trabalhadores, porque a gente sabe que na alta cúpula da direção da empresa, aí sim, tem os cabos eleitorais, tem esses magnatas que estão lá com esses cargos para receberem altos salários. Agora a gente está falando aqui da realidade concreta da vida do trabalhador. Qual é o piso salarial de um trabalhador do correio? Queria que você falasse, porque a realidade da classe trabalhadora está difícil, seja na fábrica, seja no supermercado, seja quem trabalha no açougue, seja quem trabalha no correio. O que a gente vê é um punhadinho de bilionário tendo uma vida de magnata e a vida do trabalhador no sofrimento. Então, queria que você falasse primeiro isso. Qual é o salário do trabalhador do correio? Porque a galera muitas vezes fala, funcionário público ganha bem e não trabalha. Trabalhador do correio está ganhando o piso do Diese, R$ 7.500 por mês? Creio que não, você fala aí. E também sobre privatização aí, sua opinião. Então, com certeza, o piso do salário de um carteiro que entrou no último concurso, e por sinal já vai fazer 14 anos, o último concurso foi em 2011, e está aí um dos grandes problemas do correio, não chega a R$ 2.500. Não ganha R$ 2.500 bruto? Não chegou. Salário base de um carteiro não Qual chega foi a o ano do último concurso? 2011. 2011. 13 anos. Aí hoje o salário do cara é R$ 2.500. Não chega a isso. O Bruto. salário base não chega a isso. Com os descontos? Com os descontos, já viu, né? É muito baixo. Então, comparando com o salário do Diese, já viu, né? Então, um salário bom. É funcionário público tem vida boa. Gente, com 2,5 conto bruto, significa uns 2 conto livre no final do mês, ou seja, trabalhador do correio aí, esse amarelinho que a gente vê aí entregando a carta, que cria até relação ali no bairro, é essa a realidade do trabalhador no nosso país. É baixo, não dá para nada. Olha, por exemplo, uma das coisas que ainda atraía o pessoal no último concurso era o plano de saúde da empresa. Esse aí está super sucateado. Aqui, por exemplo, aqui em São José dos Campos, o Vivale, que presta grande serviço de qualidade para a população de São José e até outras cidades, o trabalhador dos Correios não pode usar mais, porque devido à falta de pagamento, com o desleixo da direção da empresa, o último presidente da empresa que acabou de sair, por falta de pagamento, deixou de atender o trabalhador do correio, os dependentes dele. Então, por exemplo, nem isso atrai mais o trabalhador. Então, hoje o dependente não está mais no plano de saúde? Está. É um alto custo que várias pessoas já saíram do plano, porque chegou num valor tal. Antigamente, o Correios, o trabalhador, de acordo com o salário, ele cobria despesa médica 5%, 10% ou 15% se usasse. Foi mudado para o Postal Saúde lá em 2011, e de lá para cá veio só aumentando a mensalidade, aumentando. Você tem o plano, mas aí você paga por ele? Tem que pagar. E está muito caro com esse salário tão baixo, a galera está caindo fora. Dependendo da pessoa, o trabalhador que tem 3, 4 pessoas, ele mais 3 dependentes, paga mais de R$ 1.000. Então o cara não aguentou e saiu fora do plano. Certo? E quem ficou, hoje não tem atendimento médico, porque por falta de pagamento naqueles credenciados, aí não tem atendimento. Ou seja, é só ataque em cima de ataque para os trabalhadores. Até
os trabalhadores dos Correios que são funcionários públicos, que, poxa, já que é um funcionário público, deveria ter um status diferenciado daquele trabalhador que é da iniciativa privada. É essa condição que você está colocando aí, dando exemplo agora do plano de saúde. E sobre privatização, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente vê a sociedade, às vezes, comentando, fruto daquilo que ouvem na televisão, da imprensa burguesa. Os trabalhadores dos Correios, em relação a esse tema de privatização, o que pensam? A grande maioria rejeita, rechaça, e nós, o sindicato aqui do Vale do Paraíba, a gente tem cada vez mais levado informação para esses trabalhadores e queremos também, inclusive, pedir já o apoio da sociedade e trazer a informação também. Na questão da privatização, por exemplo, a gente acha muito engraçado o pessoal falar tanto em privatização dos Correios esse ano, que dos 195 países do planeta, não chega a 10 a quantidade de Correios privatizados. Inclusive o Correio dos Estados Unidos, que tem 6 vezes mais trabalhadores que os Correios, teve um prejuízo no último período de 9 bilhões de dólares. Muito mais do que estão alegando dos Correios brasileiros. Agora, por que lá o pessoal não reclama? Em outros países não continua investindo no Correio estatal, no Correio público? Porque é estratégico. Estratégico. Não existe uma liberdade maior para um povo se ele tiver a comunicação. Povo sem comunicação é um povo sem liberdade. E, além disso, os governos, todos que passaram por lá, eles fazem grande propaganda. Você vê no final de ano, principalmente aí, o carteiro entregando uma encomenda lá na véspera do Natal de canoa, descendo de paraquedas. O governo faz todas aquelas propagandas usando os canais da mídia burguesa aí, mas ele não patrocina isso. E esses serviços, eu cito, por exemplo, a ação social que os Correios prestam, eu cito aí, durante a pandemia, os trabalhadores dos Correios foi considerado essencial, e eu, por exemplo, fiquei durante a pandemia toda entregando. Na minha cidade, lá em Lorena, eu estava lá ainda, ficou eu e mais 3 carteiros rodando a cidade entregando encomenda, certo? E os motoristas. Então, durante a pandemia, o Enem é o Correios que entrega, as vacinas. No caso das tragédias, a gente teve que recente em São Sebastião, todo mundo viu o que aconteceu aquela chuvarada que aconteceu, os Correios foi o primeiro a chegar. Então, nas eleições, quem transporta as urnas dos Correios? Então, esse atendimento social, nos 5.570 municípios, o Correio está. Nos 5.570, cerca de 2 anos atrás, de 5.570, apenas 375 dava lucro. Então, isso quer dizer, mas o Correio estava em todos. Agora, um empresário vai fazer isso a que custo? A que preço? Certo? Então, o governo, todos os governos propagandeiam, mas não patrocinam. Isso tem um custo de 5,5 bilhões, sai do caixa dos Correios. A mídia burguesa não fala isso. Certo? Que o atendimento social para o cidadão brasileiro, tendo como pagar ou não no país inteiro, esse atendimento social tem um custo, o Correio, os governos fazem a propaganda, mas não patrocinam, e sai 5.500 dos Correios, do caixa dos Correios. Então, se o governo, todos os governos, eles fazem a propaganda, por que não banca? Exatamente. Então, é um serviço essencial. Além da taxação do Haddad, que retirou de imediato, teve um prejuízo de 2 bilhões 200. Outras dívidas que a mídia burguesa alega, a questão dos precatórios. Ora, existem os precatórios por quê? Por assédio, por os processos que rolaram, a empresa deixou de cumprir com o papel dela, aí teve o processo. Olha, logicamente tem que pagar o processo. Então, quem é culpado dos precatórios? É o trabalhador? É o povo? Ou é aqueles que não cumpriram com o papel deles? Então, só na lei da fidelização, isso aí foi em 2023, o governo sancionou e dizia o quê? Que todas as empresas que seriam do governo, certo? Poderiam, por opção, postar nos Correios. Só isso aí é previsto 20 bilhões. Então, não tem investimento por parte do próprio governo na questão de postar, certo? Para postar nos Correios. Só isso aí injetaria 2 bilhões. É previsão disso. Então, resumindo, o governo propagandeia, mas não patrocina.
e como lá em 2013, eu já citei, foi retirado a título de antecipação dos dividendos que a União sempre pegou dos Correios, certo? Foi retirado a título de antecipação e, no final das contas, como foi previsto, não teve o lucro almejado e não foi devolvido até hoje. Foi retirado no governo Dilma quase 4 bi e esse dinheiro não voltou. Então, se você somar tudo que a mídia está propagandeando aí, de que está no vermelho e que foi retirado e não foi devolvido, se fizesse como deve ser feito, certo? A fidelização, a devolver o dinheiro que foi tirado, voltar aquela taxação das brusinhas que retirou o Correio, perdeu muita receita com isso aí, o Correio vai voltar a ser superavitário e não é questão de empréstimo, não, é fazer simplesmente o que eles deveriam estar fazendo já. Então, a mídia burguesa não fala isso. Perfeito. Quem está no prejuízo é o trabalhador. Essa que é a realidade. E por ser um serviço essencial, o Estado, o governo tem que bancar. E, de fato, precisa se utilizar de todos os meios possíveis para a gente dialogar com a população. A nossa tarefa é disputar a consciência. Estou aqui com um companheiro índio, que é trabalhador dos Correios, é dirigente do Sindicato dos Correios aqui do Vale do Paraíba, e esse é o Bate-Papo de Peão. Você que ainda não está inscrito aqui no canal do Heller, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui é um programa para falar da realidade concreta da vida da classe trabalhadora. E está difícil para todo mundo, para os trabalhadores dos Correios também segue muito difícil. Salário de 2,5 conto bruto, 2 pila livre por mês, não dá para nada. Plano de saúde que, se você usar com a sua família, você fica sem salário, não dá. E aí eu queria que você falasse aqui agora, para a gente já ir se aproximando do final do programa, além da campanha salarial, a luta contra a privatização, que a gente sabe que o governo ele faz o sucateamento para depois se utilizar disso como desculpa para querer privatizar. Pode ser que isso aconteça no futuro e é importante nesse sentido a gente fazer a luta para defender o Correio estatal e a serviço da população brasileira. Quais são as demandas que tem hoje o trabalhador dos Correios? Que até passa aqui pela minha cabeça. A vida inteira eu trabalhei em fábrica, principalmente, e dentro da fábrica você entra no ambiente, né? Então, é ali aquele ambiente fabril que tem as máquinas e você fica lá dentro fazendo o processo de produção das mercadorias. No caso, vocês que andam para a rua, que pega aí o bondão, aí tem aquele que trampa de bike que você falou, que faz a entrega, então fica passando aqui pela cabeça. Se está o solzão, vocês têm que estar lá do solzão rachando. Se está chovendo, como é que é? É obrigatório, se você tem a carta para entregar, mas caiu uma tempestade, você pode voltar e falar, eu não entreguei porque choveu, você tem que se virar nos 30 para entregar. Então, queria que você falasse um pouco da realidade, quais são as demandas e se existe um espaço aberto, inclusive você como dirigente do sindicato, para as demandas e você passar para a direção da empresa, porque quando a gente fala de uma empresa privada, você tem um patrão, que geralmente tem o nome, é o seu José, é o Maurício, é o Giovanni. No caso do Correio, o patrão é quem está na presidência da República. Então, hoje, quem é o patrão de vocês, trabalhadores dos Correios, é o Lula. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são as demandas e se tem espaço e se eles resolvem as demandas dos trabalhadores. Olha, resolver não resolve, não. Eles procuram empurrar com a barriga. Inclusive, na questão da campanha salarial, aí eles estão adiando, estão propondo agora reunião uma vez por mês. Veja bem, era para ser resolvida a campanha salarial no mês de agosto, eles vieram com a proposta, depois de enrolar e não fazer reunião séria, eles propuseram fazer uma reunião por mês, certo? Para empurrar cada vez mais. Isso aí é uma forma de enrolação, exatamente porque, tentando resolver essa questão financeira, eles estão dando a entender o quê? Que eles vão ver se injeta, se de fato esse aporte vem, para aí eles pensar em propor alguma migalha para corrigir de maneira na questão financeira. Então, estão empurrando. Então, no dia a dia é assim, empurra para frente. Agora, a gente tem nos setores de trabalho, a gente tem lá o supervisor, tem o gerente, e infelizmente esses são aqueles que estão, de uma certa forma, embora tenha aqueles de um certo bom senso, mas é aqueles que estão com chicote na mão e gostam de usar.
Sim, e esses, falou tudo. O problema é esse, que os caras gostam de usar, né? Exatamente. E esses, infelizmente, eles estão numa situação bem difícil, porque eles têm o papel de ficar cobrando, não dá condições, fica cobrando e recebe cobrança de outros. Então, quer dizer, mas como ele tem aquele interesse de manter o cargo dele, né, ele fica ali tentando resolver a moda dele. Infelizmente, ele é mais um que acaba saindo prejuízo junto com o carteiro. Porque a gente tem caso aqui, por exemplo, em São José dos Campos, tem gerente que para manter o cargo dele, ele não tem aporte, não tem falta material, certo? E aí o que acontece? O gerente, para tentar resolver, ele acaba às vezes até enfiando a mão no bolso, certo? Para manter o carguinho dele, porque né? ele não tem suporte da autogestão, mas ele tem que apresentar resultado. É o status do cargo, né? Exatamente. E sobre isso que eu falei aqui, uma pergunta. O carteiro saiu para entregar, caiu aquele temporal. Isso é uma justificativa extraordinária? Você pode voltar e falar, ó, choveu pra caramba, não consegui? Ou se você tem ali aquela encomenda, aquela entrega, você tem que entregar no dia? Como que é esse tipo de situação? Então, olha, eu entrei na empresa há quase 30 anos e eu escuto essa piadinha há muitos anos, até inclusive lá em Lorena surgiu essa piadinha, que um diretor chegou no local de trabalho para fazer reunião com os trabalhadores lá, e ele falou, olha a piada dele, que carteiro não tem empecilho, certo? Para entregar, faça sol, faça chuva. Na opinião dele, o sol não atrapalha, a chuva não atrapalha. Então, o que acontece? O carteiro ele sai para entregar e esse tipo de coisa que com certeza atrapalha muito, inclusive com calor extremo aí, o cara chega a passar mal na rua se não tomar certos cuidados, como se hidratar, procurar colocar protetor solar e tal. Então, mas psicologicamente, 99% dos supervisores, dos gerentes, ele trabalha na mente do peão porque tem que entregar 100%. Tá chovendo, cata um guarda-chuva, uma capa de chuva e garante a entrega. Você falou tudo, dá uma indireta, se vira. Inclusive, ultimamente, por conta da falta de funcionário, o que eles estão fazendo? O cara tem que passar, e olha, é um caso que os Correios praticam com toda essa dificuldade, mas a concorrência dos Correios não faz isso. Voltar na casa do cliente 2, 3 vezes, às vezes até mais, num dia só para fazer a entrega, certo? No caso dos Correios, ultimamente, eles têm feito isso. O cara tem que ir mais de uma vez num dia, certo? Para tentar entregar a encomenda. Então, quer dizer, trabalha na mente do cara e coloca todo tipo de empecilho. O papel do supervisor, do gerente, em muitos casos, é dizer que aquilo não é empecilho. Aí o cara que não tem como, muitas vezes, se defender, não tem aquela atitude de dizer não, ele acaba que ficando aí, trabalhando na chuva, né, e se expondo de toda maneira, e isso aí piora ainda a situação, porque aí o cara fica doente e não tem um outro para ocupar o espaço dele, fazer o trabalho dele, aí é uma das coisas que piora cada vez mais a demanda, embora com toda essa queda de entrega, né? A gente já falou de correspondência e tudo mais, mas ainda é grande e com a falta de condições acaba piorando a situação. Isso aí, por isso a importância de ter um sindicato forte de luta, o Sindicato dos Correios aqui do Vale do Paraíba, filiado à CSP com Lutas, parceiro do Sindicato dos Metalúrgicos. A nossa tarefa é a organização da classe e a disputa de consciência, porque dentro do sistema capitalista não tem vida boa para o trabalhador. Para a gente finalizar, queria que você olhasse ali para aquela câmera e primeiro que você mandasse um recado aí para os trabalhadores dos Correios de todo o país. Qual é a saída para lutar, para você ter aí a garantia dos seus direitos, para que na campanha salarial não tenha essa enrolação, a gente que acredita na luta direta da classe trabalhadora. E segundo, um recado seu para a população, para aquele que está aqui vendo esse programa, o porquê de apoiar, porquê de defender os trabalhadores dos Correios e porquê de defender essa empresa que é tão essencial para o nosso país. Então, eu queria dizer a cada carteiro, a cada trabalhador dos Correios, né, incluindo aí atendentes e os demais, fazer um chamado a eles, mais uma vez, para que eles procurem se inteirar cada vez mais. Apesar, inclusive a gente aqui do Sindicato Vale do Paraíba, a gente tem falado em cada reunião setorial para que o carteiro vá e exponha a real situação, porque o carteiro sabe
E ele tem o interesse de manter essa empresa pública de qualidade e atendendo a população, mas tendo seus direitos respeitados. Então, a ideia que a gente tem passado é eles ir conversar com o vizinho, conversar com o parente, conversar com o amigo e expor a real situação. Para o trabalhador dos Correios, eu digo que não tem alternativa a não ser botar a faca no dente e ir para cima para cobrar o que é de direito nosso. Né? Então, a ideia é essa, que a população venha junto com a gente, porque, como eu já citei, é uma empresa estratégica, é uma empresa que socorre a população e está no país inteiro, mesmo tendo que bancar o custo. Como eu já citei, 5 bilhões e meio sai do Caixa dos Correios para fazer um trabalho social. E como o Heller falou no início, isso aí é responsabilidade dos governos. Então, se os governos vão lá e fazem a propaganda e tem como responsabilidade promover a integração, promover a comunicação do povo brasileiro que paga imposto, ele tem que bancar esse trabalho que sai do Caixa dos Correios. Então, o aporte que venha, ele não é nenhum favor, não passa mais que obrigação dos governos estar fazendo os Correios. A prova, como eu já citei aí, está aí os governos do mundo aí, mesmo como o caso dos Estados Unidos, teve um prejuízo, mas eles mantêm investindo porque é direito do povo. Então, é necessário. O cidadão brasileiro estar informado da realidade. Então, como eu já citei, ao contrário do que a mídia propagandeia aí, os Correios sempre repassou dinheiro para a União. E parte que foi a título de antecipação não retornou. Então, investir, tornar a empresa cada vez mais competitiva, sim, porque a concorrência está aí, né? Então, para atender a população da maneira que ela merece ser atendida. E o trabalhador dos Correios, como todos os outros, merece ser respeitado o suor do dia a dia. Muito bom, bem esclarecido aqui, bate-papo de peão de hoje, trocando ideia com o trabalhador do Correio. E você que chegou até aqui, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui é o Bate-Papo de Peão, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Valeu e até a próxima.